Salve, salve, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos novamente. É um prazer tê-los aqui. Prazer aqui saber que você está assistindo novamente o canal. E hoje a gente vai falar sobre paixão, né? Um vídeo um pouco mais sério. E se a paixão realmente pode nos matar. Então, vai ser uma temática bem interessante, está relacionada a esporte, torcida e também a um pouquinho de ciência, né? A gente vai falar sobre vieses e sobre o porquê nós não somos racionais, tá certo? Então, eu vou citar aqui alguns eventos e eles vão estar aparecendo na tela daqui, acredito que agora. Vocês vão estar vendo eles aqui embaixo. E a minha intenção aqui não é criticar alguma torcida, alguma instituição, pessoas envolvidas nesses atos, mas a minha ideia aqui é justamente fazer uma crítica, tá? Fazer uma crítica realmente para a torcida, para membros da torcida organizada, pessoas que estão envolvidas nesse processo, né? E não só torcedores, mas as pessoas no geral, tá? A gente vai fazer a gente vai abranger culturas, a gente vai falar de tipos de pessoas, comportamentos e o porquê que elas fazem isso e por que essas pessoas e eu como você, não somos racionais ou não somos totalmente racionais, tá certo? Então, aí a gente vai dando sequência. E vocês viram os casos que eu deixei aqui embaixo, por exemplo, do Thiago Galhardo, do ônibus do esporte que foi apedrejado, do ônibus do Fortaleza, perdão. A gente vê também dos torcedores do Ajax, que jogaram sinalizadores dentro do campo, da torcida do Internacional, do mascote do Internacional, que assediou a repórter, e alguns outros casos que estão aqui. E a grande questão é, por que os seres humanos fazem isso? Por que nós, seres humanos, tomamos esse tipo de decisão? Então, é muito importante que a gente entenda e fale mais sobre isso. E a grande questão é, a grande resposta para essa pergunta é a seguinte: por que nós, seres humanos, fazemos isso? Porque nós não somos racionais. Talvez agora você esteja pensando, esse cara tá viajando, eu já vou pular esse vídeo. Mas fica até o final que eu vou te explicar o porquê. Quando a gente fala de percepção, quando a gente fala de crença, a gente está falando de viés. Viés são técnicas estatísticas imprecisas ou inadequadas. E nós, seres humanos, temos alguns vieses. Esses vieses, por muitas vezes, eu vou citar 3 aqui para vocês, influenciam no nosso julgamento, influenciam na nossa tomada de decisão, faz com que a gente tome decisões que, por muitas vezes, não seriam tomadas normalmente, mas devido a um contexto, devido a uma série de estímulos que a gente foi exposto, a gente acaba tomando essas decisões. Então, por exemplo, o primeiro aqui é o viés de disponibilidade. Nós, seres humanos, temos a tendência de julgar com aquilo que vem na primeira coisa na nossa cabeça. Então, com a primeira ideia que vem à nossa cabeça, a gente tende a agir, tende a julgar, tende a tornar isso uma verdade absoluta. Então, pensem comigo, né? O que acontece quando um time de futebol, e aqui não é uma crítica direcionada apenas ao futebol, mas a todo o esporte, quando um time perde, né? A torcida vai vaiar, a torcida vai criticar, a torcida vai xingar, vai... Poxa, paguei o ingresso, vocês ganham muito dinheiro e vocês estão perdendo, né? A torcida fica estressada, né? Os torcedores, eles ficam estressados. E eu vou deixar aqui para vocês uma imagem por aqui, ou em algum canto aqui, do que acontece no nosso cérebro quando nós ficamos estressados. E vocês podem ver que ali tem uma redução da atividade do córtex pré-frontal. Quando há uma redução do córtex pré-frontal, para quem não tem esse conhecimento, o córtex pré-frontal ele é responsável por essas respostas. Ele é responsável por funções executivas. Então, por muitas vezes, vai gerar comportamentos totalmente inconsequentes. Que seria o quê? Seria xingar, seria cometer um ato de racismo, um ato de homofobia. Então, vai partir para uma ofensa. Né? Você externaliza aquele teu estresse, aquele teu sentimento, você coloca tudo isso para fora. E isso é uma coisa que, se você já foi a algum estádio, se você já acompanhou algum jogo de futebol, algum esporte no geral,
Tá? Você viu e vai ver muito, infelizmente. Por que que a gente vê muito disso, tá? Porque justamente nós fomos criados numa cultura, né, que valorizou tudo isso. Que em razão da paixão, que em razão do amor pelo clube, pela instituição, pelo jogador, não precisamos medir os nossos atos. E por muito contrário, né? É por esse amor, é por essa paixão se manter saudável que nós temos que medir nossos atos. Então, presta aqui atenção, cara. Não é porque você ama um clube, uma instituição, um jogador, que você tem que fazer atos sem pensar. Você é um adulto, você é uma criança, adolescente, tem que ser ensinado e tem que ser aplicado. Porque depois de você, talvez, você vai ter filhos. Você talvez tenha sobrinhos, afilhados, tenha pessoas que vejam você, tá? Menores, vão se espelhar. E você vai influenciar, porque o ambiente modula o comportamento. Então, por muitas vezes, a pessoa, quando está num contexto que favoreça certos estímulos, vai alterar o comportamento dela. Então, entendam isso, tá? Que vocês têm que ter cuidado com aquilo que vem a primeira coisa na sua cabeça. Tem que ter cuidado com os pensamentos que você tem. Marcão, tem como controlar os pensamentos? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas quando a gente faz um processo de psicoeducação, quando a gente consegue começar a mudar, alterar algumas estruturas, nós começamos a aprender que nós começamos a ter um repertório comportamental diferente. Né? Então, eu vou partir agora para outro viés, que os viés aqui eles vão se coadunar, tá? Eles têm a mesma analogia, objetivo no final, tá? Na sequência, então, eu parei o vídeo para tomar uma água. Tem o viés de confirmação. O viés de confirmação, pessoal, é procurar interpretar fatos, tá? De acordo com a crença ou expectativas já existentes. Então, vamos pensar na torcida, tá? Vamos pensar... Teve agora recentemente, quando eu gravei esse vídeo, faz uma semana, quase uma semana do Grenal 411, que o Inter acabou vencendo por 3-2. E que teve o caso de abuso do mascote, né? De tentativa de... Fugiu a palavra agora. De assédio, perdão. De assédio com a repórter. E também teve alguns casos de alguns gremistas, torcedores gremistas, que estavam no estádio, quebraram cadeiras e jogaram no setor do Inter, tá? Então, por exemplo, esse viés de confirmação, ele procura interpretar fatos de acordo com a nossa crença e expectativas já existentes. Então, por que então que há o assédio, tá? Então, vamos pensar de uma maneira geral, tá? Vamos conversar assim bem abrangente. Culturalmente, né, a gente viveu e vive ainda um processo de machismo, um processo de desigualdade de gênero muito grande, tá? E que por muitas vezes são tomadas decisões generalizadas e que acabam dificultando a discussão, dificultando de fato o processo de melhora nesses assuntos, nesse assunto em específico, mas que é existente, que é uma temática importante, que é uma problemática, infelizmente, que ainda existe, é verdade. Então, por exemplo, digamos ali, os torcedores querem jogar as cadeiras. Cara, talvez esses torcedores que fizeram isso, né? E eu vou falar sobre o caso da assédio também. Eles acreditavam que, poxa, por causa que meu time perdeu, tô estressado, que nem eu apresentei para vocês antes aquela imagem do cérebro. O que acontece quando o cérebro fica estressado? Eles tomaram uma decisão. Mas será que, se o time deles tivesse realmente ganhado, né? Digamos que o Grêmio ganhou ali, bacana, o Grêmio ganhou. E se o time deles tivesse ganhado, tá? Tivesse num contexto diferente, todo o ambiente diferente, será que eles iriam quebrar as cadeiras e querer atirar nos torcedores do Inter? À toa, assim? Será que essas pessoas que fizeram isso são pessoas ruins? E aqui que é o ponto de discussão, né? Aqui é um ponto muito bacana pra gente conversar sobre isso. Porque, de fato, talvez essas pessoas tenham família, essas pessoas, são valorizadas por algumas, claro, não tô aqui passando pano, pode ser que essas pessoas
que cometem esse tipo de atos são pessoas mais ruins do que pessoas boas, mas o que eu quero trazer aqui é que o nosso ambiente, o ambiente ali do estádio, o contexto, fez com que os torcedores tomassem aquela atitude. Então, como é que você se diz um cara totalmente racional, um cara que toma suas próprias decisões, se você é modulado pelo teu ambiente? Então, olha só que interessante essa ideia, tá? E a questão do assédio, a gente pode falar aqui da expectativa. Poxa, por que o mascote do Inter, que foi afastado já, né, já tá num processo, fez isso? Qual que é a ideia dele? Vamos pensar culturalmente, né? Isso é uma coisa que acontece, infelizmente, todo dia, né? E o ambiente proporciona isso e por muitas vezes valoriza esse tipo de comportamento porque não são feitas as devidas punições para esses atos. Então, o que eu quero trazer para vocês é que ninguém é totalmente racional. E quem diz isso, por muitas vezes, faz parte de um viés também. Faz parte do viés, que eu não estou me lembrando o nome agora, mas que acredita que isso sempre acontece com os outros, mas não acontece com você. Porque você é um serzinho dourado. Porque você é um serzinho que, nossa, né? Maravilhoso. Você não tem erros, você não é tomado pelo ambiente, você não tem essas influências. Você é um intocável. Viés do enquadramento. Aceitamos passivamente sem envolver um processamento mais profundo. Então, esse viés de enquadramento acontece em todos esses casos, tá, de agressão, por exemplo. Porque, de fato, se você for pensar, né, tem pessoas que acreditam que a agressão seja, de fato, uma forma de se resolver as coisas. Né? Não parto dessa ideia, não parto dessa opinião, não coaduno com essa ideia. Mas, quando as pessoas, por exemplo, no estádio, né, eu já ouvi muitos relatos de pessoas que, fora do campo de futebol, são pessoas calmas, tranquilas, pianinhas, mas que durante o jogo elas ficam brabas e querem partir para cima de todo mundo. Então, de fato, olha que interessante, né? A gente tem essa tomada de decisão muito complicada. Entendeu? Culturalmente, isso tem culpa na cultura que a gente viveu, isso tem culpa em diversos aspectos. Então, o que eu quero dizer para você é que procure pensar mais. Marcão, como que eu faço isso? Terapia. Para você que acha que terapia não tem funcionalidade, é mais um viés de confirmação seu do que de fato uma evidência sua ou um fato. Entendeu? Então, vamos agora imaginar uma coisa, né? Imagina então um ambiente, tá, cheio de estímulos, tá? Um ambiente em que todos esses vieses são acionados e que propiciam, eles vão estimular determinados comportamentos. E agora imagina uma cultura que normalize e acredita que, né, esses comportamentos, no caso um viés de confirmação, que esse comportamento é o amor pelo clube. Tá? É o amor pelo clube, é o amor pelo jogador, é inconsequente, é um amor, nossa, sabe? Eu tô virando meu roteiro aqui, é um amor que tem muita e total influência, que, nossa, não tem que parar, isso é maravilhoso. Seja bem-vindo ao nosso país do futebol. E eu não tô aqui querendo culpar o futebol, o Brasil, né? Eu trouxe mais casos do Brasil do que da Europa, mas na Europa tem um monte. No mundo inteiro tem essas questões. Não vou generalizar, dizer todos os países, todos os estados, mas por muitas vezes a gente acaba generalizando devido ao número excessivo de casos. Não é um caso específico ali, aqui, lá. Não é culpa do futebol. Não é culpa do Inter, não é culpa do Grêmio. Desculpa, não é culpa do Ajax, do Cruzeiro e de diversas instituições. A culpa é nossa.
A culpa é nossa, da nossa sociedade, que normaliza tais atos. Tá, você pode estar falando assim, Marcão, eu não normalizo esses atos. Eu trabalho para isso, eu tento modificar como eu posso. Que ótimo, cara. O mundo talvez vai ser melhor porque você está mudando, tá? Mas, em grande maioria, a gente sofre com isso, não só nessa questão, mas no fato de nós não sermos racionais. Qualquer coisa que faça parte da nossa crença, faça parte do que a gente acredita, nós, por muitas vezes, vamos deixar de lado evidências científicas, vamos deixar de lado pesquisas, estudos que contradiz a nossa viés de confirmação, e pelo fato de eu acreditar que não, que isso aí funciona, eu vou deixar de lado. Pelo fato de eu acreditar que o amor pelo clube não tem barreiras, que o amor pelo clube não tem limites, a gente deixa de lado toda e qualquer possibilidade de compactuar com as ideias que a ciência nos promove hoje. E aqui cabe uma questão muito importante, que o amor por uma instituição, né, um clube, é lindo demais. Né? O esporte ele é maravilhoso. A culpa aqui não é o esporte, entendeu? A gente vê isso no futebol, no vôlei. Eu vi agora essa semana, teve São Luís e Grêmio, e São Luís do Ijuí, e o estádio de São Luís, cara, a torcida fica bem perto do gramado do Grêmio. Cara, os torcedores xingando, né, eu não sei porque eu me surpreendo com isso. Isso é uma coisa comum, mas não é normal. Comum e normal tem diferenças. Comum é uma coisa que é recorrente, que acontece demasiadamente. Agora não deveria ser normal isso. Entendeu? Enfim, xingando esses jogadores, cara. 2 jogadores do Grêmio, acho que o Everton Galdino e o Natan, meio campo. E olha que, pra quem não sabe, eu sou colorado, eu torço pro Inter. Mas eu acredito que esse tipo de ato, ele só faz com que o nosso esporte seja cada vez mais repensado e seja cada vez mais tornado algo inútil para a sociedade. Porque esses 2 jogadores têm família. Eu não estou aqui passando pano dizendo que os jogadores em si não têm erros. Não, que nem eu falei, ninguém é um pinguinho de ouro aqui, tá? Eu estou falando sobre atos contextuais que são comuns, mas não deveriam ser normais. E que por muitas vezes isso vai influenciar a nossa sociedade, a nossa ideia de comportamento, de vida, e vai influenciar na sua vida também. Porque talvez hoje você fale, mas Marcão, eu não sou um atleta. Eu não estou no âmbito esportivo. Beleza, talvez você não esteja mesmo. Mas será que isso só acontece no esporte? Pensa comigo todas as situações que acontecem todo santo dia. Será que o esporte é uma exceção? Não. O nosso ambiente hoje, o nosso contexto hoje, nos influencia a tomar decisões rápidas e nos influencia a sermos mais tendenciosos com os nossos vieses de confirmação. Então, a grande questão que eu quero trazer para você aqui e a reflexão final disso tudo, tá, desse vídeo, e se você puder compartilhar, curtir, comentar, deixar um dislike, eu não sei. Deixa a sua opinião aqui embaixo. Vamos estabelecer uma conversa de uma maneira assertiva e respeitosa. A reflexão final disso tudo é que, de fato, nós não somos racionais. Mas, por nós não sermos racionais, e às vezes por uma ignorância do fato de ignorar os fatos, de ignorar essa questão, nós tomamos atitudes equivocadas, inconsequentes. E está na hora de parar de termos essas atitudes inconsequentes. Está na hora de nós pararmos de achar que porque está num estádio de futebol,
porque é um jogo de futebol, porque eles são jogadores, que a gente pode atirar pedra, que a gente pode chamar de tudo que é tipo de nome. Então, não só no esporte, mas como na vida, nós temos que parar de achar que pelo fato de nós acreditarmos em algo, que pelo fato de essa pessoa ali que eu vou ofender, ela não ter a mesma ideia que eu tenha direito ou o dever de xingar alguém. O direito ou o dever de agredir alguma pessoa. Então, assim, cuidado com isso, tá? Esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, curtiram, comentaram. Peço que se vocês puderem compartilhar, ajuda demais. Tá bom? Muito obrigado e esse foi mais um Papo Cabeça. Valeu!